Boa noite, querido, querida, graça e paz seja sobre a tua vida. Amém? Amém. Boa noite. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Amém. Mais um sábado, mais uma live e estaremos hoje estreando aqui, iniciando, melhor dizendo, a série de estudos sobre adoração, né? Conforme nós havíamos anunciado na semana passada, vamos falar sobre este tema. Um tema também muito relevante e que tenho certeza que vai nos trazer assim muitos esclarecimentos nessa área, tá? Algumas pessoas confundem muito, né? Louvor e adoração, e a gente vai definir esses termos aqui, né? Tanto o que é o louvor, o que é a adoração, se os dois andam juntos, se andam separados, e outros esclarecimentos e outra luz, né, para o nosso entendimento acerca desse tema, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, o que ela nos tem a dizer sobre isso, sobre este tema, sobre este assunto. Então a gente vai estar debatendo nas próximas semanas, né, nas próximas lives, sobre este tema tão relevante e tão, muitas das vezes, as pessoas confundem algumas coisas e acham que a adoração ela pode ser prestada de qualquer maneira, tá bom? Já deixando um abraço aí para a pastora Gina, que está nos assistindo. Beijão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe, Gina. Dá um abraço aí no Jorge. Pastora Gina Vigia. Milka, né? No Mateus. Ok. É a pastora Jefferson. Gina Vigia, né, Nina? É, Adriana. Pastora Gina Vigia. Pastora Conhecida. Gina Vigia, mais conhecida como Gina Vigia. Pastora Gina Vigia. Amém. Pastora Gina já é nossa convidada para da próxima live que nós faremos, né? Que vamos estar tratando sobre o tema, né? A próxima série de estudos vai ser sobre o Espírito Santo, ou nas cadeiras da teologia, né? A pneumatologia ou a paracletologia, tá? A doutrina do Espírito Santo. A pastora Gina vai estar contribuindo aqui com a gente também, com seus conhecimentos para a nossa live e para também trazer a informação que muitos precisam também a respeito deste tema, também muito relevante, né, sobre o Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu quero deixar também um convite para você, se ainda não fez, mesmo que você você que não vai poder participar com a gente aqui nesta live, né? Você que vai assistir depois, e se você ainda não fez isso, a gente pede este favor, quebra esse galho aí pra gente, de estar entrando no nosso canal, tá bom? O canal se chama Eclesia, Chamados para Fora, ou você clica no link da chamada desta live, tem o endereço lá no YouTube do nosso canal, tá? Você pode estar entrando, deixando teu comentário, deixa teu like, ativa o sino de notificação para quando a gente estiver lançando um estudo ou fazendo uma live com outros temas, você possa ser avisado devidamente, tá bom? E está assistindo também as séries anteriores que nós fizemos, tá bom? Que você possa entrar, então, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para a nossa missão aqui em Portugal e para você estar propagando também
a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho. Amém? É o que a gente tem pregado e é aquilo que Deus colocou no nosso coração para a gente estar fazendo aqui. Um abraço aí também para a nossa querida Cristiane Campos, né? A filha da Maria Helena. Um abração, Cristiane, Deus te abençoe. Eu espero que ela esteja assistindo também. Beijando a Maria Helena. Foi difícil esse contato, foi difícil esse link aí com vocês, né? Mas graças a Deus, acho que agora a gente resolveu esse problema, tá bom? E Cristiane, fica um convite aí também para você ou para Raquel, tá bom? Ou para a própria Maria Helena também, está participando aqui uma noite de sábado aqui com a gente, fazendo uma participação aqui na nossa live, tá? Eu já deixo o convite aí para vocês. Depois a gente conversa melhor a respeito, a gente passa o tema daquilo que a gente tá tratando, tá bom? E a gente pode combinar também para vocês fazerem uma participação aí especial, tá bom? Eu sei que as nossas lives assim são um pouco diferentes da de vocês. A de vocês é mais a música, né? O louvor e adoração, coisa e tal. Mas a gente pode, de repente, fazer uma música assim, conforme a gente sempre tem colocado aqui, e depois a gente lança a mensagem, ou vocês também participam na parte da mensagem, tá bom? Grande abraço aí, mando um abraço aí para toda a família, quem estiver assistindo, um abraço para Maria Helena, para minha mãe, a minha mãe preta, conforme ela gosta de dizer. Um abraço aí pro Zezé também, tá? Em toda a família aí, essa família que nós amamos, essa Amém. Família que nos adotou e nós também adotamos, tá? E que nós amamos e temos assim uma consideração, um respeito muito grande, tá bom? Grande abraço aí para vocês. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, né, vai se acomodando aí, tal, a gente vai ouvir aqui uma música. A música se chama Emaús, é do Ministério Morada, tá? É a versão acústica, tá bom? Espero que você curte aí enquanto o pessoal tá chegando, né? O pessoal vai se inteirando aí da live. A gente vai ouvir esta música então, Emaús com o Morada, tá bom? Alberto. Quem é esse que vem? Saudade de você também, Alberto. Um abraço. Quem é esse que vem? Os constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E
sabe que o esperamos e a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Quem tu és, um lugar de honra. Amém. Coisa linda. Amém. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Tome o lugar de honra. Amém. É assim que Cristo Jesus, Deus o Pai, ele deve ser adorado. Amém. Tomar o lugar de honra, tomar o lugar que é devido na nossa vida. Amém. Vamos lá então, pessoal. Adoração verdadeira, ok? E se tem adoração verdadeira, é porque tem adoração falsa, tá? E a gente vai falar um pouquinho nessa noite a respeito dessas situações em que nós encontramos aí em muitos ministérios, tá? Não hoje, mas mais para frente a gente vai falar também da questão da música, do louvor, que muitos confundem louvor com música, tá? A gente vai ver algumas nuances, algumas situações que acontecem, né? E espero que essa série de estudos ela traga o conhecimento que a gente necessita, que a gente precisa, que Deus ele possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, amém, nessa série para a gente entender a respeito da adoração, tá certo? O versículo base, conforme a gente sempre tem feito aqui nas nossas lives, a gente dá um respaldo bíblico muito grande, né, a respeito disso. Ele está lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade,
pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? E quando pensamos em adoração, geralmente imaginamos algo que emana de nós, a fim de expressarmos louvor, tá? Às qualidades de Deus. E eu já quero destacar essa expressão louvor, que muitos pensam e entendem que o louvor é simplesmente como chamam, né, os músicos na igreja, o ministério de louvor. E essa expressão louvor, o louvor ele significa um ato de enaltecer e glorificar, né, e ou glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade, tá bom? E louvor não é música, tá bom? Então, a primeira definição, louvor não é música, tá bom? E nem toda música é louvor a Deus, nem toda música é adoração a Deus, tá bom? E em contrapartida, nem toda adoração a Deus se constitui também como louvor, tá certo? Um abraço aí também para nossa amiga, a missionária Andréa Costa. Abração, Deus abençoe aí. Está assistindo a live, grande abraço, dá um abraço no pastor Hamilton, toda a família. Toda a família, né? Na Rávila, na Lara. Beijo, abraço em todos. Miguel, todos aí, pastor tá bom? Hamilton. Obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Então, as pessoas muitas das vezes confundem, né, e acham que essa expressão louvor tem a ver com a música, embora, né, a música ela seja, vamos dizer assim, um agente que conduz uma expressão de louvor ou adoração a Deus, tá certo? Então, seja na música, seja no serviço, na oração ou em qualquer outra forma de expressarmos adoração, né, nós pensamos que o louvor é próprio de nós, e na verdade não é. E a pergunta é: a adoração verdadeira é produzida pelo homem e dada com os devidos merecimentos ao único Deus vivo e verdadeiro? A pergunta que não quer calar, tá? Será que essa adoração verdadeira que Deus deseja receber do homem? Será que é essa adoração verdadeira que Deus deseja receber do homem? Ok? Outra pergunta que não quer calar. Amém? Graça e paz, pastor Silvio César, que também está assistindo. Grande abraço aí. Beijão na Ângela. Beijo na Ângela, em todos aí também. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Tá rolando um picadinho em Rio das Ostras. Opa! Picadinho é muito bom. Grande abraço, nossos amigos. Amém? Obrigado aí pela participação, Silvio. Então, o que significa a palavra adoração? Agora vamos para o termo adoração, o significado, a definição. O dicionário Aurélio ele vai definir a adoração como culto a uma divindade, uma reverência, uma veneração. E esse mesmo dicionário vai definir o verbo adorar como render culto à divindade, reverenciar, venerar. A palavra que vai definir a adoração no Velho Testamento, ou seja, no hebraico, é a palavra barak, que significa ajoelhar-se, prostrar-se, como temos um exemplo em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5. E as palavras que vão definir a adoração no Novo Testamento, aí já no grego, né, ele vai utilizar os termos latreia, né,
exemplificados no livro de João e na carta de Paulo aos Romanos, que vão transmitir a ideia de se prestar não meramente um serviço comum, um serviço ordinário, e sim um serviço sagrado, sendo aqui então indicada a adoração no mais pleno sentido da palavra, pois vai falar de um serviço prestado a Deus, conforme está registrado em Lucas, no capítulo 1, tá bom? E no grego também, no Novo Testamento, é utilizado o termo proskinel, que era usado quando um escravo ele prestava homenagem a um superior a ele ou a um rei, que temos o registro em Mateus 18, 26. Proskinel também indica o ato de adorar, como expresso em Mateus 4, do versículo 8 ao 9, onde Satanás ele tenta ser adorado por Jesus, mas Jesus recusa esse ato, dizendo: olha, está escrito, somente ao Senhor Deus que devemos adorar. E adoração, então, é uma atitude de extremo respeito, inclusive ao divino, que vai se expressar com ações singulares de reverência e culto, ok? E só abrindo um parênteses aí, né, nessa questão de reverência e culto, muitas pessoas usam a seguinte expressão depois de um culto: o culto hoje não foi muito bom porque eu não gostei dos louvores que foram cantados, eu não gostei da palavra que foi ministrada. E eu faço uma pergunta para aqueles que ainda usam este jargão ou usam esta expressão: eu não gostei do culto, o culto hoje não foi muito bom. O culto não é para você, querido. O culto é para Deus. Nós nos reunimos como igreja para prestar culto para Deus, não para agradar homens, tá bom? Qual é a base da definição da adoração verdadeira? Ok? Seria um engano muito grande achar que toda e qualquer expressão verdadeira de adoração ela é originada do homem, tá bom? Porque do homem não pode emanar verdade nenhuma, ok? O homem não tem a pureza, né? O homem não tem a pureza. O homem possui um coração enganoso, como diz a palavra, né? E uma mente limitada, limitadíssima. E essas duas coisas, elas geram um erro que não é percebido facilmente. E especialmente quando a maioria ao redor do homem ela está envolvida no erro. E não é sabedoria nenhuma colocar a base de sustentação, qualquer base de sustentação, naquilo que é enganoso e limitado. E devemos usar o que? O que é firme e eterno. E se essa sustentação não vem do homem, tem que vir do que não é contaminado pelo homem. Ou seja, somente a Bíblia, a palavra de Deus, pode ser dada pela inspiração do Espírito Santo. E é a base firme para estipular o que é a adoração verdadeira. E se a Bíblia, por escrito, for a base, ela será uma base sólida e firme. Conforme Hebreus 4, versículo 12, que vai nos dizer o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados, ou em outra tradução, de dois gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas, ok? Se as escrituras sagradas forem
a nossa única regra de fé e prática. Então tudo o que não concorda com elas será julgado como falso. Amém? Não é válido estipular uma parte exclusiva da palavra de Deus para a nossa sustentação do que é a adoração verdadeira, porque toda a Escritura é inspirada e proveitosa. E por ser a Bíblia completamente dada por Deus, é ela que define para nós o que é a adoração verdadeira. E a gente não poderia mencionar a adoração verdadeira sem mencionar duas naturezas distintas, que são a verdade e o amor. Ok? Existe verdade e a natureza dela é única, exclusiva. E essa verdade também é eliminatória. A verdade proclama a lei e ao testemunho. E se estes não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Conforme Isaías, capítulo 8, versículo 20. Ok? E a doutrina, ela repreende, a doutrina, ela exorta, a doutrina, ela corrige, a doutrina, ela instrui, ela reprova com o intuito de que haja o quê? Aperfeiçoamento e obediência boa, ok? E o ensinamento pela palavra de Deus, ele pode dividir, conforme nós vimos em Hebreus 4:12, ok? Como foi comparado ali com aquela espada de dois gumes, ok? E por ser a Bíblia entendimento verdadeiro, genuíno, aquele que retém as suas palavras, ele vai odiar todo falso caminho, ok? E o apóstolo Paulo, ele indaga a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, ok? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Belial é um termo usado para diabo ou Satanás. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? As respostas, elas são claras, porque a verdade é única, exclusiva e eliminatória. Agora, todavia, o amor, por natureza, ele é inclusivo. O amor ágape, né? A afeição, a benevolência. O amor, ele é sofredor, ele não se irrita, ele não suspeita mal. E este amor bíblico sofre e suporta tudo, ok? E esse amor também cobre uma multidão de pecados, amém? A natureza desse amor ágape dá valor àquele que não o merece. Quando esse amor for ativo, num sentido moral e social, a misericórdia reinará, amém? E podemos observar esse amor em ação, ok? Porque Deus amou a Cristo, Deus amou a Cristo e o mundo, ok? Amplificando aí. Jesus amou os seus discípulos e os discípulos devem amar os outros discípulos. Assim como os esposos devem amar as suas esposas e nós devemos amar o nosso próximo e também amar o nosso inimigo. Amém, querido? Mais difícil, né? Que é o mais difícil. E o servo que anda na verdade, ele não precisa desistir de amar de jeito nenhum. Mas há diferença entre o amor e a participação no erro. O amor equilibrado, ele andará junto da verdade, nunca em oposição a ela. E o amor verdadeiro vai nos levar a cuidar de todos os que estão no erro, para que eles odeiem o seu erro. Amém?
O apóstolo Paulo, ele tinha amor pelo povo de Israel, e este íntimo amor desejou que eles andassem segundo a verdade. Deus, o amor verdadeiro, levou-nos à verdade. E quem é a verdade? Cristo Jesus. Para quê? Para a nossa salvação do pecado. Para podermos entrar no amor, ou seja, que também tipifica, que também significa Cristo. E o nosso erro, ele tem que ser deixado de lado através do arrependimento. Agora, para andarmos em santidade, por amor a Deus, somos constrangidos ao quê? À obediência, a suportar uns aos outros e a deixar o erro. E o andar em obediência tornou-se o nosso culto racional em amor. O amor, mesmo inclusivo, ele é equilibrado pela verdade, que é exclusiva. E somente existe crescimento quando o amor é acoplado com a verdade, pois o amor é o vínculo da perfeição e leva às boas obras. Amém? O amor verdadeiro, ele não se isenta da fé, da justiça, da perseverança, da piedade, da santificação, da obediência ou do poder espiritual, mas ele é aperfeiçoado neles. E pelo amor aceitamos todas as pessoas como elas são. E pelo mesmo amor nós encorajamos essas pessoas a andarem na luz pela verdade. Então nisso entendemos que o amor não é inimigo da verdade, nem a verdade é inimiga do amor. Ok? Bom, definimos então aí a questão da adoração verdadeira. Nós falaremos dela mais à frente, tá bom? E se falamos em adoração verdadeira e que nem nos aprofundamos tanto, né? É porque existe a adoração falsa, ok? Existe a adoração falsa, tá bom? E como Jesus, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, porque Jesus, quando iria explicar uma verdade, ou estava explicando uma verdade, ele sempre começava com uma negativa, entendeu? Ele, por exemplo, na questão do reino de Deus, né, algumas pessoas perguntaram a respeito desse reino e ele fez o que? Ele começou com uma negativa a respeito desse assunto. Olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, ok? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Então ele sempre começava com uma negativa. E como nós somos discípulos de Jesus, nós vamos fazer a mesma coisa. Antes da gente se aprofundar na adoração verdadeira, que tem muito assunto para a gente falar disso, a gente já vai lançar aqui sobre a adoração falsa. E ela existe, tá? Ela existe. E muitos confundem esses tipos de adoração falsa que a gente vai ver aqui com a adoração verdadeira. E acham que estão prestando um culto a Deus, acham que estão prestando uma adoração legítima a Deus, quando na verdade não estão, tá bom? Alguns tipos de adoração falsa. Existe a adoração sem santidade, ok? Nos últimos dias, como nos dias passados, muitos falsos profetas eles virão, tá? Isso está registrado lá em Mateus 24, e em 2 Timóteo 3, do 1 ao 8. Os falsos adoradores, eles têm somente uma aparência de piedade, mas na realidade eles negam a eficácia dela. E olhando além da aparência,
as vidas públicas e íntimas desses falsos adoradores revelam o quê? Uma atração maior e dominante para os deleites deste mundo do que para agradar ao santo Deus. Amém? O Alberto colocou aqui um comentário, né? Sofremos isso com lideranças loucas de alguns líderes. Sim, é verdade. Sofremos muito, ok? Sofremos também por algum tempo, mas graças a Deus, o conhecimento, Deus abriu a nossa mente e hoje nós não sofremos mais, graças a Deus. Mas ainda tem muitas pessoas que estão sofrendo na mão desses líderes e por causa desses tipos de adoração falsa aqui que nós vamos citar, tá bom? Então estamos falando sobre a adoração sem santidade, tá bom? E esses adoradores falsos, eles revelam essa atração maior e esse domínio para os deleites do mundo do que para agradar ao próprio Deus. Eles carregam a Bíblia junto com eles, eles estudam, ok? Mas eles não conhecem a obra do Espírito Santo nas suas vidas. E essa obra que leva ao conhecimento e à verdade. Amém? Porque diz a palavra de Deus, quem convence o homem do pecado, quem é que traz a verdade, ok, ao conhecimento do homem é o Espírito Santo. E isto é uma obra, ok? E a ponto de seguir, né, através desse conhecimento, a verdade dos apóstolos. E esses falsos adoradores querem somente as coisas o que? Aprazíveis. Eles querem o que? As fábulas, ok? E frequentemente eles apregoam o que? Tradição de homens, como se fossem mandamentos de Deus. Olha, eu conheço muita gente assim, desse jeito. Sabe? Tradição de homens, doutrina de homens, como se aquilo ali fossem mandamentos de Deus. E se a gente examinar a palavra de Deus, Deus não falou nada a respeito daquilo. Deus até falou a respeito de algumas coisas, mas ordenou que a gente fizesse como Paulo escreveu, que nós tivéssemos equilíbrio. E equilíbrio, querido, nós precisamos ter em todas as áreas da nossa vida, em tudo que nós fizermos. Nada ao extremo é bom. E o que a gente vê por aí, mediante a essa doutrina de homens, essas tradições que não vão levar as pessoas a lugar nenhum, e muito pelo contrário, isso tem contribuído de forma negativa com a pregação verdadeira do Evangelho. São homens colocando, sabe, jugo em cima das pessoas. Porque não pode isso, não pode aquilo, porque na palavra está escrito. Não tem nada escrito na palavra. O que Deus pede é para a gente ter equilíbrio em tudo que nós fizermos. E isso é saudável, é salutar, porque todo extremo é prejudicial. Todo extremo é prejudicial. Em tudo que nós fizermos, todo extremo será prejudicial para nós. Amém? Devemos ter equilíbrio. Sim, devemos ter. Ok? Mesmo porque temos que adorar a Deus a todo instante, né? A todo momento. Exatamente. E são aqueles que condenam, aqueles que condenam a fé uma vez dada aos santos, né? Conforme está registrado lá em Judas, né? Judas 1, 3 e 4. Diz o seguinte: meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus
entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Então, querido, esses homens já estão condenados. Já estão condenados. Amém. Então, muito cuidado com esse negócio que Deus falou comigo, que Deus mandou eu dizer isso, que Deus mandou eu fazer isso. Uma coisa é se Deus mandou você fazer, outra coisa é você obrigar as pessoas a fazerem. Cuidado, muito cuidado, porque você vai ter que dar conta disso. Você que tem apregoado, você que tem, colocado jugo nas pessoas, mandando as pessoas, o povo, fazer coisas que Deus não mandou fazer, anunciando pela sua própria boca coisas que Deus não mandou falar. Muito cuidado com isso. Você vai ter que dar conta de todas essas palavras. Se Deus não mandou, querido, não faz. Se Deus mandou você ficar quieto, fique quieto. Se Deus tem tratado coisas com você de forma pessoal, seja só você. Porque Deus conhece cada um de nós de forma individual. Falar, né? Agora, se Deus mandou falar, é diferente. Se Deus mandou te falar, é outro departamento. Fala. Aí fala. Mas tenha certeza que foi Deus que falou, que não seja da tua carne. Ok? Porque muitos têm desviado, pessoas têm se perdido, pessoas têm se decepcionado com algumas coisas que são faladas em púlpito, algumas profetadas que têm sido anunciadas. Ok? Você é contra os profetas? Então, não sou contra os profetas. Eu tenho certeza que Deus usa homens e mulheres. Deus levanta homens e mulheres para serem profetas nessa geração, nessa terra, acredito. Mas tem muitas pessoas aí falando coisas que Deus não mandou falar. Então, muito cuidado com isso. Mas foi falado que, haveria os falsos profetas também, né? Estamos aí vivendo o final dos tempos e eles vão cada vez mais aparecer. Né? Então, muito cuidado com isso. Tanto você que ouve as profecias, as mensagens, enfim, quanto tanto você que profere essas coisas. Muito cuidado, muito cuidado. Resumindo, se o seu conhecimento da palavra de Deus não leva a ter uma vida nova que zela pela santidade, e uma santidade que influi tanto a vida pública quanto íntima, ou seja, que reflete no teu exterior, que os homens enxergam, ok? Esta santidade, ou seja, enxergam aquilo que Deus está movendo dentro de você, aquilo que Deus está fazendo dentro de você, e isso serve como testemunho para outras pessoas, quanto íntimo, aquilo que Deus está fazendo no teu interior, aquilo que muitas das vezes só Deus conhece, ok? Se o conhecimento da palavra de Deus não te leva para esta vida, ok? Você ainda não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Se o fruto do Espírito Santo não está evidente na sua obediência à doutrina, você está exercitando uma adoração falsa. Olha como essa questão do Espírito Santo é importante. Por isso que eu estou, pastora Gina, se estiver assistindo, eu estou ansioso por essa live, tá? A gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo e como isso é importante. Olha como uma coisa está ligada à outra, até na nossa adoração. Amém? Vai ser bênção essa live, vai ser muito bênção. Glória a Deus. Ok?
Então a adoração na forma correta, ela leva à substância da verdade e ao aperfeiçoamento real. Os que querem adorar em espírito e em verdade devem se afastar daqueles que não têm a eficácia da piedade. Ok? Então, se afaste desse tipo de pessoa, desse tipo de gente, tá bom? A segunda adoração que a gente vai ver, a adoração falsa, né? É que existe adoração com os lábios, mas não com o coração. E essa adoração pode ter uma aparência impecável, como se o povo estivesse chegando a Deus e se assentando diante dele, como se o povo verdadeiro de Deus ouvisse as suas palavras, mas no fim seus corações continuam seguindo o pecado, ou continuam seguindo a sua própria vontade, ok? E isso é nada mais ou nada menos que uma adoração falsa. Em Isaías, no primeiro capítulo ali, a gente vê o povo de Israel, né, ali, ele praticava, ele fazia holocaustos abundantes, né, com uma aparente aproximação de Deus. Eles praticavam oblações, reuniões solenes, orações constantes, levantavam suas mãos, mas mesmo em meio a tudo isso, não tinham um reconhecimento da grandeza de Deus nos seus corações, nem uma obediência em amor. Porque no versículo 15 vai dizer: as vossas mãos estão cheias de sangue. E toda essa adoração que o povo aceitou largamente era vista por Deus como iniquidade, vaidade, abominação, cansaço e maldade. E para revelar que aquela adoração não era adoração aceitável, Deus, no versículo 15, ele esconde os seus olhos deles. A adoração, ela ocupou todos os lábios do povo, mas o coração deles estava longe, muito longe de Deus. Então não existe adoração verdadeira se não tiver obediência de um coração singular e temente a Deus. E tudo isso é uma lição para nós. Então devemos verificar a nossa adoração. Ela está mais nos lábios para com os homens, ou ela está no coração para com Deus? Pode ser que os falsos adoradores andem religiosamente com uma multidão bonita, mas tal adoração para com Deus é uma iniquidade, é um cansaço, é uma vaidade e é uma maldade. Então, mais uma pergunta para você refletir: quem é que você quer agradar? Se quiser andar entre os adoradores verdadeiros, peça que Deus sonde o seu coração e te instrua num caminho eterno, ou seja, Cristo no coração. E somente aquela adoração que vem de um coração sincero, preparado pelo Espírito e estabelecido na verdade, é a adoração aceitável ao Senhor Deus e praticada no céu. Amém? Conforme Apocalipse 4, 9 ao 11. Amém? A Darlene vai falar agora sobre outro tipo de adoração falsa, ok? Que é a adoração com a letra da lei, mas não com o espírito da lei. Amém? Amém. Então, existe adoração com a letra da lei, mas não com o espírito da lei. Zelar pelas regras, mesmo as mais rígidas e absurdas, em vez de inteirar-se com o espírito da adoração, parece ser fácil.
Isso acontece entre os religiosos, com uma adoração falsa, e até entre os que têm a forma correta da doutrina. A igreja em Éfeso, que era uma igreja com doutrina verdadeira, não foi corrigida por zelar pela doutrina, mas por não incluir o espírito da adoração na sua doutrina. Deixaram o seu primeiro amor. Se aconteceu aquela igreja, se aconteceu com aquela igreja naquela época, pode acontecer entre nós hoje. Os fariseus eram religiosos que faziam tudo pela lei com a esperança sincera de deixar o Deus mais alegre possível. Socialmente eram bem aceitos, religiosamente também. Amém, querido? Então os fariseus, eles a vista ali da sociedade, né, e pela questão da religião, eles eram muito bem aceitos, tá? E a cerimônia da sua adoração era exatamente conforme a lei que Deus estipulou, ok? Mas mesmo assim, era uma adoração falsa. Por quê? Porque deixavam o espírito da lei desfeito ou simplesmente deixavam de lado, ok? Na cerimônia, pela letra da lei, conforme está registrado lá no capítulo 23 de Mateus, pela letra da lei, muitas vezes em adoração, eles faziam orações prolongadas, eles tinham um evangelismo muito fervoroso, um dízimo muito sério e vidas corretíssimas, tá bom? Mas, em contrapartida, com todo o esforço que eles empregavam na sua adoração, o espírito da lei, ele simplesmente foi contrariado. Deus, a quem deviam praticar essas ações, julgou aqueles homens como hipócritas. Esse foi o termo. Está lá no versículo 14. No versículo 16, Deus chamou eles de condutores cegos, ou cegos guiando outros cegos. Olha só. No versículo 17, Deus os julgou como insensatos. No versículo 34, vem o julgamento mais duro, porque Deus os comparou como serpentes e raça de víboras. No versículo 35, veio o termo condenadores. E do 19 ao 22, veio o termo enganador, os termos enganadores, o termo enganadores, e que invertiam os valores. Aí eu pergunto para você, o que adiantava? E hoje em dia nós também vivemos isso. Porque o que adiantava toda aquela aparência, todo esse ritual, todas aquelas orações longas, ok? Aquelas vidas, entre aspas, corretíssimas, mas lá no íntimo Deus conhecia eles, ok? O que adiantava isso tudo? E essas tais palavras de descrição revelam o grau de quê? De falsidade daqueles homens. Quanto ao zelo
e a letra da lei. E esta não era a adoração verdadeira. A maior evidência da sua falsidade foi quando a própria pessoa da verdade, ou seja, Jesus, presenciou aqueles que adoravam por meio da letra da lei, se zangando. No fim da história, eles crucificaram a verdade, crucificaram Jesus, que cumpriu toda parte da lei, para que pudessem continuar em adoração pela letra da lei. E um conselho para nós é que tenhamos a adoração verdadeira, que é correta, tanto em espírito quanto em verdade. Amém, querido? Eles seguiam a letra, né, da lei. Por isso que Paulo lá na frente vai falar o seguinte: olha, a letra mata. E muita gente confunde esse versículo e acha que não deve estudar a Bíblia, porque Paulo falou que a letra mata. Então o que está escrito ali, eu vou simplesmente rejeitar. Só que Paulo estava se referindo o quê? A lei, a letra da lei. E a lei, ela matava. Porque se não cumprisse ali a letra, a risca, né, a pessoa morria. Ok? Então, queridos, quando Paulo escreve a respeito disso, ele está se referindo justamente ao quê? A essa adoração em espírito e em verdade. Amém? Um outro tipo de adoração falsa é a adoração com ignorância da verdade de Cristo. Jesus, ele na sua conversa com a mulher samaritana, ele chegou a dizer-lhe que os samaritanos adoram o que não sabem. Amém? Um abraço aí também para o meu amigo Sorim. Um abração, Sorim. Deus te abençoe. Sorim entrou aí assim, né, de forma sorrateira. Um beijão pra Lene. Ele Só agora que eu percebi. Ele já tinha entrado sim. Me desculpe aí, tá? Que eu estava tão concentrado aqui no assunto. Beijão pra Lene aí, pra todos aí, isso aí. Obrigado, Sorim, pela participação. Grande abraço aí para você também. Amém. Então ele chega a dizer que os samaritanos, eles adoram o que não sabem. E a instrução de Cristo é: se não estiver adorando em espírito e em verdade, não está adorando ao agrado do Pai. Por quê? Os samaritanos, eles eram judeus, mas possuíam... os samaritanos, né, também eram judeus, mas eles possuíam linhagem e doutrina consideradas doutrinas poluídas pelos judeus de Jerusalém. Ok? Um abraço aí para Lívia Soares também, que acabou de entrar. Abração, Lívia. Beijo a todos aí. Abraço. Beijo aí nas crianças. Amém? Dá um abraço aí no meu amigo também, no Marcelo. Amém? Que Deus abençoe essa família, essa casa. Nesse bebezinho maravilhoso. Amém. A gente viu a arte que ele fez, né? Faz parte, sabe? Isso acontece. Todos, as nossas também já fizeram muitos, né? Amém, graças a Deus. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, a família. Amém. Força, saúde. Amém. Possa estar guardando a vida de vocês, tá bom? E dá um abraço aí também na Marinês, no Gastão. Amém. Todos aí dessa família que a gente ama, amém? Conheceu um dia, amamos e continuamos amando, amém? Vocês são especiais pra gente. Amém. Então eles consideravam, né, os judeus de Jerusalém, essa linhagem, né, de judeus, os samaritanos, né, como impuros. E sendo judeus, não eram
Não é corona, tá? Só foi um espirro aqui. Eles consideravam ignorantes de Cristo por não o aceitarem como o Messias, igual aos judeus em geral. E a sua adoração, ela abrangia fatos e cerimônias, mas não tinha o alvo correto, que era o quê? A pessoa de Cristo, ok? E era sem a verdade de Cristo, e portanto a sua atividade religiosa era uma adoração ignorante. E Jesus disse que os fariseus, eles erraram na mesma maneira, pois os seus ensinamentos, eles exteriorizavam uma ignorância tremenda da verdade de Cristo como o Filho de Deus. Mateus 22, 29 vai dizer o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras. E por não ser uma adoração baseada somente na verdade de Cristo, todo aquele aparato religioso dos fariseus era classificado por Jesus como sendo algo errado. E o apóstolo Paulo, ele notou também a existência de adoração, dessa adoração com ignorância entre os outros povos. Por exemplo, em Atenas, na capital da mitologia, não faltava adoração. A adoração dos atenienses tinha forma, a adoração tinha deidades, tinha sacrifícios, tinha tradição, tinha lógica, tinha antiguidade, ok? E todavia, pela inspiração do Espírito Santo, tudo isso não era uma adoração, mas era o que? Uma superstição. Como nós temos hoje. Como nós temos hoje. E, para infelicidade, em muitas igrejas, em muitos ministérios, praticam superstições. Como se aquilo ali fosse uma adoração. E não é. É uma superstição. Ok? E como os atenienses faziam, porque era dirigida a um Deus desconhecido. E foi uma adoração falsa e supersticiosa por ser falha com a verdade da pessoa e a obra de Cristo. E desses exemplos podemos aprender o que? Se a adoração não está correta no tocante à verdade de Cristo, é uma adoração falsa. O eunuco de Etiópia é um outro exemplo. Ele atravessou países em busca da adoração. E não obstante toda a sua sinceridade, todo o seu esforço, ele não entendeu o tema das Escrituras, que era o quê? Cristo Jesus. Portanto, enquanto ignorante de Cristo, não pode adorar a Deus verdadeiramente, porque Cristo é a verdade única. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, é uma única verdade, é um só caminho e é uma única vida. E ele completa dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para ir ao Pai é só através de um caminho, é só através de uma verdade e é só através de uma vida. Não existem outros caminhos, não existem atalhos, não existem outras verdades, não existem meias verdades, porque meia verdade é uma mentira. Se é meia verdade, é uma mentira, porque verdade só tem uma, e verdade é verdade. E vida também só tem uma. E essa vida é em quem? É em Cristo Jesus. Amém, querido?
Então foi ele, por Deus, que foi estabelecido como sabedoria, como justiça, como santificação, como redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Então qualquer adoração que não é centrada somente em Cristo, como ele é apresentado pelas Escrituras, é uma adoração, se constitui uma adoração falsa. O apóstolo João confirmou que a sua pregação e toda a sua adoração resultante era verdadeira por ser exclusivamente centrada na pessoa e na obra de Cristo. Um outro exemplo é do apóstolo Pedro, que substanciou a sua pregação e a sua adoração juntamente como sendo verdadeira por ser aquela que foi exclusivamente de Cristo. A sua mensagem foi testemunhada por Cristo, pelo Pai e pelas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, depois você lê do versículo 16 ao 21, para ter mais base a respeito disso que a gente acabou de falar. Amém? Outro tipo de adoração falsa é a adoração com sacrifício aceitável ao homem, que não é em obediência à palavra de Deus. Um exemplo disso, e muito claro, é sobre o rei Saul, tá? Quando ele foi instruído de forma detalhada para destruir. A mensagem ela foi bem clara, a instrução ela foi bem clara e objetiva. Ele teria que destruir completamente os amalequitas, todos os homens, todas as mulheres, as crianças, os animais, todos deveriam ser destruídos. Nada deveria ser perdoado. Nada poderia escapar ao fio da espada. Aí o que Saul fez? Ele foi até a cidade, ele feriu a cidade, mas ele tomou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e manteve aquele rei vivo, como também o melhor das ovelhas e das vacas, e também as de segunda ordem. Ele fez isso. Ou seja, ele não cumpriu à risca o que havia sido instruído para ele fazer. Aí quando Samuel se encontra com ele, né, terminada ali, passada a guerra, Samuel, quando encontra com ele, ele já faz a pergunta que não queria calar. Ele pergunta o seguinte: Saul, a palavra ou a ordem do Senhor, ela foi obedecida? Saul disse que sim. Respondeu, sim, foi feito. Mas Samuel escutou o balido das ovelhas e o mugido das vacas. E Saul explicou que estas foram poupadas para serem oferecidas ao Senhor em Gilgal. Aí Samuel explicou que essa é uma adoração falsa. Por quê? Porque obedecer ao que Deus diz é melhor que qualquer sacrifício que o homem possa pensar em oferecer. Por isso que o Senhor fala: misericórdia quero e não holocaustos. O atender à voz do Senhor é melhor que a gordura dos carneiros ou qualquer outra oferta que o homem possa dar. Até porque ele não tinha pedido, né? E é interessante notar que as ações do rei Saul tinham o aval de quem? Do grande público. Todo o povo estava contente. Por quê? Porque estava com o estômago cheio e também por ter agora as riquezas dos amalequitas.
o fato de humilhar ao rei pagão foi muito gratificante. E todavia, apesar do grau de aceitação humana da ação de Saul pelo povo, não foi em nada uma adoração aceitável ao Senhor. Apenas a obediência restrita à palavra de Deus é a adoração verdadeira. E pela obediência explícita à palavra de Deus, nós manifestamos a nossa confiança nele. E tal confiança é tida por Deus como adoração aceitável, pois pela fé que é vista em obediência, Deus é santificado diante do povo. Um outro exemplo é o de Moisés, que não subjugou a sua carne diante do povo de Deus no deserto, porque ele não reteve a sua reação de ira ao bater na rocha, que foi uma manifestação de quê? De falta de fé. Deus, ele não foi santificado diante do povo com aquele ato de Moisés. Em vez de ser uma adoração para Deus, ao contrário, foi uma indignação. E por essa falta de obediência explícita, o que aconteceu com Moisés? Ele foi proibido de introduzir o povo de Israel na terra prometida. O povo, em outra ocasião, movido pelo temor de Deus, ele obedeceu com rigor a palavra de Deus, ao ficar silencioso quando marchou ao redor de Jericó. O obedecer, ali naquele episódio, sem dúvida nenhuma, parecia estranho, muito estranho, tanto para o povo de Deus que marchava, quanto para o povo de Jericó, que observava aquela marcha silenciosa. E mesmo que essa marcha não fosse um culto de louvor, Deus, ele aceitou a obediência como uma manifestação de confiança nele, que foi mostrado o seu poder com uma grande vitória. Amém? Foi melhor obedecer a Deus ali naquele episódio do que inventar astúcias ou estratégias que agradariam ao homem por pouco tempo. Em Isaías 58, o povo inventou sacrifícios que pareciam retos diante de Deus, reto aos seus olhos, mas não eram aceitos por ele. A igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, também tinha atividades que lhe agradaram, mas para Deus era uma igreja morta. Há muitos que chamam o Senhor de Senhor. Ah, Senhor, Tu és Senhor. Chamam Deus de Senhor, fazem muita coisa boa, mas para Deus isso não vale de nada, absolutamente nada, ok? Existe adoração com intenção pura, mas não vale como adoração verdadeira, é um outro tipo de adoração falsa, adoração com intenção pura, ok? Jesus explicou que viria um tempo em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso está lá em João 16, versículo 2. E esse tempo veio acontecer não muitos anos depois, porque a gente encontra Saulo de Tarso, que de forma zelosa perseguia a igreja. E em toda essa perseguição à igreja, ele se julgava irrepreensível segundo a sua religião, a lei de Moisés. E sem dúvida nenhuma, ele tinha as melhores intenções para com Deus quando procurava destruir o ajuntamento dos crentes. Todavia, não obstante a sua intenção pura e a sua devoção a Deus, era uma adoração falsa. E depois da sua conversão, ele entendeu as coisas bem melhor. Essa intenção pura que antes julgava ganho, depois do seu encontro com a verdade, ele julgou perda. Mas o que para mim era ganho, reputei ou considero perda
por Cristo. Nisso a gente entende que existe adoração que é movida somente pela intenção pura. E tal adoração não é necessariamente uma adoração verdadeira. Tal adoração não é com o entendimento. Tais adoradores não conhecem nem o Pai, nem Jesus Cristo, e, portanto, não é adoração segundo a verdade. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui a respeito dessa adoração pura, que não é verdadeira, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera eram sinceros na sua adoração aos seus deuses. Eles achavam que serviam a um Deus pessoal, um Deus que podia ouvir, um Deus que podia responder. Esses profetas de Baal entraram de corpo e alma nesse tipo de adoração. Todavia, com todos os seus sacrifícios e com toda a sua sinceridade, com toda a sua intenção e com toda a sua boa fé, a sua adoração era completamente falsa, sem nenhum vestígio da adoração verdadeira. Eles pagaram caro por esse erro. Quando o rei Davi, um outro exemplo, quis trazer de volta a Arca da Promessa, ele tinha intenções puras, ele tinha boas intenções. Ele e todo o povo estavam empenhados em fazer o que achavam correto segundo Deus. E a intenção deles era o quê? De levar a arca da terra dos inimigos sujos e pagãos à terra de Deus. Eram empolgados com intenções que eles consideravam santas e puras, mas não fizeram de maneira correta. Eles não acharam errado misturar sabedoria humana no meio de adoração a Deus. Eles pensavam que tudo isso seria aceitável e agradável. Porém, mesmo com intenções puras na sua adoração, Deus ministrou morte entre eles. Ou seja, na adoração verdadeira, a intenção do homem não é o que vale mais. O que vale mais é a obediência da palavra de Deus em amor. Então não deixe a sua boa intenção enganar você. Muitas das vezes, nós usamos de boa intenção, nós temos uma boa intenção de fazer algo, mas não é o que vai agradar a Deus, não é o que Deus pediu, não é o que Deus quer. Amém? Por isso tem um jargão aí popular, né? Muita gente fala, tá escrito na Bíblia. Não, não tá escrito na Bíblia, isso aí é um ditado popular, né? O inferno está cheio de boas intenções, tá? Isso não tá na Bíblia, tá? É um jargão, é um ditado popular, tá? Mas quando a gente fala sobre adoração, é um ditado que se encaixa bem, ok? Então não são com boas intenções, é com sinceridade de coração e fazer aquilo que Deus quer. Não é a nossa vontade, agradar a Deus naquilo que Ele quer, naquilo que Ele é a vontade dele. Pede, tá? Satisfazer a vontade de Deus. Amém? Então nenhum desses exemplos que nós acabamos de citar, apesar da sua aceitação por parte do povo, eles foram aceitos por Deus. Eram abomináveis, ok? Eram em desobediência àquilo que Deus pediu. A adoração falsa, ela é repreendida por Deus. E às vezes essa repreensão vem até com morte. Tá bom? Até com morte. No caso ali citando esse exemplo ali quando eles transportaram a arca, né? Nadab e Abiú, quando tocam ali na arca, né? Eles tiveram uma boa intenção, né? Viram que a arca estava, vamos dizer assim,
caindo ali daquela carroça, né, que transportava, né? E ele simplesmente, com a boa intenção de vamos ajeitar aqui a arca, coisa e tal, para ela não cair, porque ela está caindo aqui, está quase caindo, coisa e tal. E a Bíblia fala que Deus ali fulminou eles, ok? E esse é também um outro exemplo de uma boa intenção, mas que não era o que Deus queria, não foi o que Deus falou, não foi o que Deus pediu, ok? Então a adoração falsa ela é repreendida por Deus e muitas das vezes com morte. O que é produzido pelo homem é contaminado pela natureza do homem, é contaminado pelo pecado e pela mente limitada do homem. Então isso não se configura como adoração verdadeira, ok? Queridos, obrigado aí pela tua participação, você que esteve aqui conosco nessa live, nessa noite. O nosso agradecimento também ao pessoal que vai assistir depois, tá bom? Mais tarde, tá? Muito obrigado aí, você que vai compartilhar esta live também. Nosso muito obrigado, nosso boa noite aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, te abençoar, que Deus possa suprir as tuas necessidades, amém? E que você cumpra a vontade de Deus na tua vida, aquilo que Deus pediu para você fazer, aquilo que o Espírito Santo tem tocado no teu coração para você obedecê-lo, para você executar, porque a gente aprendeu nessa noite que obediência é uma adoração verdadeira, amém? Que nós prestamos a Deus. Ou seja, sem obedecer, a gente não adora, né? A gente só adora se a gente for obediente. Adorar, né? É obedecer a Deus. Amém? Adorar é reverenciar, conforme vimos também naqueles termos, né? Tanto em grego quanto em hebraico, tá? É obedecer a Deus. Que você possa obedecer a voz do Espírito Santo, que você possa obedecer à vontade de Deus na tua vida, né? Aquilo que Deus tem tocado no teu coração para você fazer ou deixar de fazer, porque muitas das vezes também Deus interfere através do Espírito Santo nas nossas vidas para nós abandonarmos algumas coisas, amém? Para nós abrirmos mão de alguma coisa, para a gente deixar algumas coisas, e isso também é obediência. E fazendo isso, você está adorando a Deus verdadeiramente. Amém? Semana que vem, com a permissão de Deus, nós estaremos falando sobre a adoração verdadeira, agora mergulhando na adoração verdadeira, entrando ali um pouco não, né? Totalmente no texto base desse estudo, que é João 4, 23 e 24, nós vamos falar da adoração verdadeira, que é a adoração em espírito e a adoração em verdade. Amém? Tema aí também muito relevante, muito bom. Tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações da mesma forma que falou hoje. Obrigado aí, Alberto. Tá? Estudo maravilhoso aí, conforme as tuas palavras. Obrigado. Agradeço a Deus por usar as nossas vidas, amém, para estar transmitindo aquilo que Ele quer que a gente transmita, e estamos aqui em obediência, em adoração ao que Deus nos pediu para a gente fazer, e a gente está fazendo, tá? Está fazendo, estamos procurando fazer. Procurando fazer, falhamos porque também, somos imperfeitos, né? falhamos, tá? Mas a gente procura fazer e executar aquilo que Deus nos pede, amém? Nos perdoe se falhamos em alguma coisa, se alguma coisa fica assim, um pouco ainda obscura, ok? Mas
A gente reforça aqui, se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo a live, se quiser deixar a tua pergunta, a tua dúvida no Messenger, Isso. ou em outro meio assim, da gente estar se comunicando, tá bom? A gente vai responder de acordo com a luz da palavra de Deus a essa dúvida, ao que pintar assim que você não entendeu bem. A gente vai fazer isso, tá bom? Não podemos fazer aqui na live porque tomaria muito tempo, tá bom? E a live ficaria muito extensa, né? Já fica às vezes um pouco extensa em determinados assuntos, tá? Porque a gente tem mais ou menos assim um cronograma aqui para fazer, né? E a gente não gosta de deixar nada pela metade ou não passar um tópico assim e ficar, sabe, repetindo esse tópico por várias semanas, mas A não ser que for necessário, né? não seja que seja necessário, né? Vai Mas falecer alguma coisa. a gente procura, tá, fazer dessa forma para que todos tenham tempo hábil, não fique uma coisa muito extensa e muito cansativa também, tá bom? Então, nosso muito obrigado aí você que assistiu, você que vai assistir mais tarde, você que vai entrar no nosso canal no YouTube, você que vai compartilhar essa live. Olha, que Deus te abençoe, que Ele supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada. Glória a Deus. Amém. E você é o nosso convidado especial para sábado que vem, tá bom? Convide outras pessoas. Com a permissão de Deus, a gente estar aqui novamente debatendo acerca deste assunto da adoração. Nós vamos falar agora sobre adoração em espírito e adoração em verdade. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Deus te abençoe. Beijo, abraço a todos aí. Muito obrigado. Que Cristo Jesus, Ele te abençoe. Amém. É o nosso desejo. Assim é o nosso desejo do nosso coração. Amém? Amém. Amém. Beijão para todos.